Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato, quero fazer um convite para você. Domingo agora, às 8h30 da manhã e às 19 horas nós temos o culto da família. Você é o nosso convidado, venha com toda a sua família. Deus tem uma bênção especial para você, não percam. Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, em São Vicente. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Penial. Deus te abençoe. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 5 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 6 minutos agora, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019, vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, você nos ouve pelo dial em 87,9 de São Vicente para toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet, no 9fmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, e você nos assiste também na live, facebook.com/NovaFMSV. Nós vamos falar sobre vários assuntos, tem a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana, o Santos vai receber o Atlético Paranaense, provavelmente o Furacão com um time alternativo, porque tem decisão da Copa do Brasil já na próxima quarta-feira, tem Fórmula 1, vamos falar de seleção, porque ontem teve jogo da Seleção Olímpica, hoje tem jogo da Seleção Principal, aliás tem um amistoso do Sub-17 rolando também, são vários assuntos no programa desta sexta-feira que recebe ele de volta, o curioso do futebol, Vitor de Andrade. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Kelly. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo. O destaque inicial é que hoje está completando 106 anos do nascimento de Leônidas da Silva, um dos maiores jogadores da história. Ainda bem que você falou assim, sabe por quê? De vez em quando nós, jornalistas, falamos a seguinte bobagem. Se Leônidas da Silva estivesse vivo hoje, ele completaria 106. 106 é até plausível, né? Até dá, mas é difícil. Os caras falam assim, se ele estivesse vivo hoje, completaria 150 anos. Como assim completaria? Não ia completar, não ia completar 150 anos. Parabéns pela frase bem construída. E tanto que no Curioso Futebol a gente já hoje de manhã com um especial sobre não é o início, né? Que ele iniciou, na verdade, no São Cristóvão, mas quando ele explodiu pro futebol brasileiro, que foi no Bom Sucesso, o grande craque dos anos 30 e 40, né? E, inclusive, o primeiro marqueteiro do futebol, né? Pra quem não sabe, o chocolate Diamante Negro, que até hoje é vendido, foi inspirado no apelido dele. Aliás, ele recebeu uma graninha na época para nomear o chocolate. Não, a família dele hoje não ganha ainda em cima dos royalties do nome, vamos dizer assim, mas na época, na hora da criação, quando a Lacta criou o chocolate Diamante Negro, pagou o Leônidas para usar o nome, e ele era o garoto propaganda do chocolate logo quando ele foi lançado. Então fica aqui a minha homenagem para esse grande jogador, artilheiro da Copa de 38, né? E antes do Pelé era o grande craque brasileiro da história. Quando surgiu o Pelé, ele suplantou. Mas o Leônidas até então era o maior jogador brasileiro de todos os tempos até o surgimento do Pelé. Muito bem, daqui a pouco o Vitor vai comentar os assuntos deste final de semana, da rodada que vem aí começando neste sábado, né? Mas no final de semana também tem corrida. Aliás, os dias têm sido muito tristes, né? A gente, essa semana, para quem acompanha o rock da Baixada Santista, morreu aqui em São Vicente nesta madrugada o Tarso, né? Que era vocalista do Carnal Desire. Tivemos a perda do filho do Cafu, né? O Danilo, rapaz de 30 anos aí, jogando bola, infartou. E mais recentemente também tivemos uma tragédia no automobilismo, né? Um piloto aí jovem também que num acidente acabou falecendo. São temas aí, um do mundo da música, outros do mundo do esporte, né? Relacionados ao mundo do esporte, já que citamos aí uma figura histórica do
do futebol brasileiro, né, e até essa relação comercial, né? Se fosse hoje em dia, o cara estava milionário com essa história do chocolate. Obviamente não se pagou tanto ao Leônidas e à família dele quanto poderia ganhar. Mas enfim, já que eu falei do automobilismo, está na linha o Tony Vasconcelos para trazer os destaques da Fórmula 1, da velocidade deste caso também, não é isso, Tony? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a você, bom dia ao Vitor, Kelly, a todos os ouvintes da Nova FM. Primeiramente, essa notícia triste que você já passou, que hoje faleceu de madrugada o Tarso Vierdac dos Santos, que era um dos grandes nomes do rock da Baixada Santista, que eu conheci já nos inícios dos anos 80, né? Então, uma notícia triste que deixou toda a comunidade da Baixada aí do rock and roll e a turma, principalmente, que eu conhecia, muitos da jovem turma do rock, mas muitos da velha guarda, e o nosso querido Pepinho Macia, filho do Pepe, grande canhão da vila, que também tinha o Tarso como um irmão, e está sentindo muito, né, que aí nós mandamos os nossos sentimentos a toda a família. Realmente é uma perda muito grande para a música aí da Baixada, a comunidade que agitava sempre aí aquilo que tinha de melhor, inclusive trazendo discos, CDs, e sempre envolvida com a música, e eu fiquei muito triste também de saber dessa notícia. Mas vamos em frente, que também no último fim de semana lá no GP da Bélgica, tivemos o falecimento do Antoine Hubert, piloto francês, 22 anos, Fórmula 2, foi levado como piloto jovem da Renault, da academia da Renault pelo Alain Prost, e realmente um acidente lá na Eau Rouge, quem já viu durante a semana esse triste acidente, e uma das únicas maneiras que o piloto pode realmente morrer hoje, vamos dizer assim, tem um acidente fatal, o acidente em T, que é justamente quando o carro que vem atrás ainda acelerando pega na lateral do monoposto. E foi assim que aconteceu com o Juan Manuel Correa, e na hora em que rodou o Hubert na Eau Rouge, o Correa já vinha com o pneu furado e acertou o carro dele no meio, ele morreu na hora. O Correa está internado ainda em Liège, na Bélgica, já foi submetido a cirurgias várias nas pernas. Ele não corre risco de morte, mas realmente grave aí a situação em termos, principalmente nas duas pernas, e também em termos de futuro da carreira do piloto Correa. O Manuel Correa, nascido no Equador, mas que corre sob a bandeira norte-americana, é naturalizado na... Oi, Tony. Alô, Tony? Opa. Pois não. Deu uma sumida aí no teu sinal, mas agora voltou, complete. Que hora que eu parei aí? Não, agora 3 segundos atrás. Beleza. Não, estava falando que o Juan Manuel Correa continua internado, né? E que também o grande amigo do Hubert, o Leclerc, Charles Leclerc, venceu o Grande Prêmio da Bélgica. Os dois grandes amigos do Leclerc na Fórmula 1, do Roberto, melhor dizendo, o Leclerc e o Gasly. Pierre Gasly hoje na Toro Rosso, que chegou no início de carreira a dividir um apartamento lá com o Hubert na Europa durante 6 anos. Eles, moleques ainda, porque praticamente moleques mesmo, porque o Hubert infelizmente tinha apenas 22 anos, né? Então ficou marcado esse GP da Bélgica, mas a Ferrari venceu a primeira. O Leclerc deu um suadouro no Vettel danado, e o Vettel ajudou o Leclerc a vencer, porque o Leclerc realmente teria problemas no final com o Hamilton, mas o Vettel ainda segurou o Hamilton um bom tempo, e assim ficou a primeira vitória da Ferrari na Bélgica nesse ano, a primeira vitória desse ano na Ferrari, e foi na Bélgica a primeira vitória do Leclerc, né? Piloto de Mônaco, e a primeira vitória de Mônaco como país na Fórmula 1 desde 1950, né? Porque o grande piloto de Mônaco, Louis Chiron, que chegou a correr na Fórmula 1, venceu antes da Fórmula 1 ainda, e depois da Fórmula 1 instituída, esta é a primeira vitória do piloto monegasco. E agora, nesse momento, segundo treino livre para o Grande Prêmio da Itália. Uma semana depois, não tem tempo para pensar muito, né? Os pilotos realmente com essa nuvem negra na cabeça ainda da morte do Hubert. Muitos ficaram muito mal lá na Bélgica, foi o caso do Ricardo, do Magnussen, que acabaram até fazendo corridas muito, muito ruins. E o Ricardo que não queria nem correr, mas por obrigação, é claro, acabou correndo.
E agora na Itália, a chuva pela manhã, o Leclerc foi mais rápido, e agora a pista seca nesse momento. Na Itália, lá em Monza, no norte da Itália, próximo a Milão, temos aí 4 horas e 15 minutos da tarde, lá 11 horas e 15 minutos aqui, e o Leclerc vai liderando o treino também, um treino que teve ameaça de chuva, continua ainda a chance de chuva, o que é raro no GP da Itália. Se a gente pegar grande prêmio da Itália com chuva, nós vamos encontrar aí desde 1950 umas 5 corridas, uns 10% aí de menos, né? Muito menos de 10% ainda de provas com algum tipo de chuva ou no treino ou na corrida. Então, como a expectativa é para chuva na corrida, o que é raro, os pilotos estão treinando muito. Não só treinaram com a pista molhada para pegar alguma coisa que pudesse ser bom aí para o acerto do carro, e também agora treinando com a pista seca, porque de qualquer maneira é preciso chegar às conclusões aí. A Ferrari vai bem, mas a Mercedes está indo também muito em cima. A Ferrari mostrou uma vantagem, tem o Hamilton em segundo agora, a Mercedes, com o Leclerc primeiro, o Vettel em terceiro e o Bottas em quarto. Então os 4 primeiros se alternando aí, Ferrari, Mercedes, e agora o Verstappen tentando mais uma vez, mais uma volta, fazendo um treino aí mais voltado para a corrida, fazendo treino com pneus médios, mas a Red Bull não está com essa bola toda não, para chegar no circuito de Monza com essas retas de altíssima velocidade, né? Os carros chegando a mais de 330 por hora no final da reta dos boxes, enfim. Há uma chance muito grande da Ferrari ganhar essa prova também, viu, Alex? Mas a Mercedes tem uma carta na manga, como sempre, que é a mesma que ela usou na Bélgica e quase deu certo, que é, na troca de pneus, ter menor consumo de pneus e ao final da corrida dar o bote. Porque se o Leclerc largar na pole, tudo indica que ele também vai, ou o Vettel, né? Mas eu acho que do jeito que a coisa anda, o Vettel está perdendo espaço para o Leclerc e tomando mesmo volta atrás de volta. Então realmente será uma tática de pneus, uma tática de pit stop, porque a Ferrari leva uma ligeira vantagem. A Mercedes tenta reduzir isso aí, principalmente no segundo setor em Monza, onde tem um pouquinho mais de freada, lá na variante Ascari e tal, mas quase que o circuito inteiro, extrema aceleração. Então realmente vamos aguardar domingo, 10 da manhã, 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1 e mais uma briga bonita. Eu acho que vai ser uma briga muito legal entre Ferrari e Mercedes. A Monza lotada hoje para o circuito, está se vendo totalmente tomado já na sexta-feira. Festa da Ferrari na quarta-feira em Milão, na praça, com vários ex-pilotos, com carros e tudo aberto ali para o público, né? Foi a Itália em festa realmente com essa Ferrari, 90 anos de Ferrari, a comemoração. É difícil apostaria na Ferrari para a vitória, mas, sempre mais, né? O Hamilton é perigosíssimo nesse terço final de corrida. Se a Ferrari não cuidar da sua tática na parte final, não o Bottas, com todo respeito ao Bottas, mas o Hamilton vem e belisca, não é fácil não. Vamos aguardar, viu, Alex? 10 da manhã, domingo, será sem dúvida uma grande corrida, esse grande prêmio da Itália. Beleza, então, Tony, obrigado pelas informações do GP, um grande abraço a você, até a próxima. Um abraço, bom final de semana para todos. Muito bem, 11... Alex, Oi, pois não. Aproveitar que a gente está em outro esporte, amanhã começa a segunda fase do Mundial, da Copa do Mundo de Basquete. É de madrugada, né? O Brasil enfrenta a República Tcheca às 5h30 da manhã. E é um jogo importantíssimo. Você vai acordar? Eu vou acordar pra ver, eu tô acompanhando os jogos. Rapaz, eu tô de férias da TV, eu não vou acordar às 5h30 da manhã no sábado. Mas nem que. Só se fosse o Santos na final do Mundial de Clubes, eu acordaria essa hora nas minhas férias. E o Brasil foi muito bem na primeira fase, né? Bom lembrar, ganhou os 3 jogos, inclusive contra a Grécia, onde se falava que o Brasil não era o favorito, ganhou por 1 ponto. E essa vitória contra a Grécia foi muito importante, que como a Grécia também avançou, o Brasil leva essa vitória para a segunda fase, e se ganhar amanhã da República Tcheca e os Estados Unidos vencerem a Grécia, o Brasil já vai estar garantido nas quartas de final, independente do jogo contra os Estados Unidos. E só que aí vem um detalhe, o último jogo que os Estados Unidos perdeu em competição oficial foi na semifinal da Copa do Mundo de 2006 para a Grécia. E os Estados Unidos não, apesar de ter passado em primeiro no grupo, os jogos contra a própria República Tcheca e contra a Turquia foram jogos apertados. Os Estados Unidos teve uma debandada, né? Não estão com os principais jogadores, estão com os jogadores da NBA, mas não a primeira linha. E então um jogo contra a Grécia é um jogo difícil para os Estados Unidos. Não dá
os Estados Unidos é favorito, mas não dá para cravar 100%. E vou te falar mais. Dependendo da situação, o Brasil até pode também fazer um jogo duro com os Estados Unidos. O estilo de jogo do basquete brasileiro normalmente atrapalha. Quando, por exemplo, no Mundial de 2010, os Estados Unidos enfrentou o Brasil, os Estados Unidos ganhou por 1 ponto. E o Brasil teve a bola para ganhar o jogo. Então, são situações assim que, como eu falo, os Estados Unidos é favorito nessas situações, são os favoritos, mas não dá para cravar 100% que ele vai ganhar o jogo. Mas se o Brasil ganhar da República Tcheca e os Estados Unidos ganhar da Grécia, o Brasil já está nas quartas de final e é um grande passo para se classificar para as Olimpíadas, porque as duas melhores seleções das Américas nesse Mundial vão estar garantidos em Tóquio o ano que vem. Ô Vitor, a gente já vai falar da seleção brasileira de futebol ou das seleções, né? Já que você falou de Olimpíada também. Calma, torcedor do Santos, já são 11h20, eu tenho que ir para o intervalo daqui a pouco. E aí no segundo bloco a gente vai falar bastante de Santos Atlético Paranaense, das participações aqui que estão chegando pelo Twitter, pelo Facebook. O Efigênio Filho diz assim: pergunte ao Victor de Andrade se o Vitor Andrade ainda está na Chapecoense. Então, boa pergunta. Eu acho que tá, mas ele não está sendo utilizado, né? Tá praticamente encostado. Mas eu não lembro se ele foi negociado. Não tenho visto ele jogar, então, não. Mas eu não lembro se ele foi negociado, não. E como acabou as janelas, né? E ele tá com o contrato vigente, fica mais difícil de sair. Muito bem. Os senhores me perdoem, eu não gosto muito de falar sobre esses jogos da seleção, mas é uma obrigação jornalística, né? Não tenho como escapar da pauta, né? Não tem jeito. O nosso carro-chefe aqui é o Santos. Vai ter 30 minutos para a gente falar do Santos, mas rapidinho citarei os temas relativos à seleção. Ô Vitor, ontem a seleção olímpica, quanto foi? Eu vi contar 2-0, depois eu apaguei. Acabou 2-0. 2-0, então não perdi nada, né? Aliás, parabéns a quem foi naquele jogo, hein? 2.000... Quinta-noite, um frio danado, chovendo, os caras foram ver a seleção olímpica. Menos de 3.000 pessoas no Pacaembu. No Pacaembu? Tá vendo? Esse jogo podia ser Eurico Mursa. Né, Vitor? É verdade. Ia dar mais público se bobear. Mas assim, os caras iam reclamar do gramado. Eu nem falo de Eurico Mursa, mas poderia ser um atrativo poderia em ser uma na outra Arena cidade. Barueri, Então. sei lá, né? Pra quê no Pacaembu? No Pacaembu. Enfim. É pra dar utilidade ao Pacaembu, né? Tá parecendo o estádio lá de Brasília, né? É. Tem que dar utilidade pra ele. E hoje à noite tem, a quem interessar possa, né? Brasil e Colômbia, amistoso lá nos Estados Unidos, em Miami, o jogo, né? Brasil de Ederson, Daniel Alves de lateral direito. O São Paulo tá jogando no meio de campo, né? Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Richarlison, Roberto Firmino e Neymar voltando à seleção brasileira. Bom, sexta-noite, futebol, né? A gente não está muito acostumado, tem Série B, né? Mas, enfim, o que esperar deste jogo aí, início da preparação para a Copa, né? Que a Copa vai demorar tanto ainda, mas enfim... demora tanto, mas isso também passa que... Mas na verdade é o seguinte, eu tô mais interessado em alguns jogadores que estão no banco de reservas, principalmente o Vinícius Júnior, do que dos titulares. Vamos falar a verdade assim. Talvez o Ederson sendo titular. Tem o caso do Neymar, que já não joga desde o amistoso contra o Qatar, né, antes da Copa América, já que ele não tá atuando pelo Paris Saint-Germain, para ver como é que ele está. Mas eu acho que o interessante são alguns jogadores do banco de reservas que o Tite tá levando ou pela primeira vez, ou que faz algum tempo que não vai para a seleção, como é o caso do Jorge, por exemplo. Talvez utilizá-lo no segundo tempo. Eu acho mais interessante esses nomes do que os titulares que todo mundo já conhece, já sabe como joga. A maioria foi campeão da Copa América há pouco tempo atrás, então vai ser mais do mesmo. Então seria mais interessante ele fazer algumas mudanças. Uma interessante para mim é o Ederson no gol, que na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, eu acho melhor que o Alisson. Eu acho mais goleiro que o Alisson, apesar da maioria não concordar comigo, eu tenho essa opinião, ver como ele vai sair como titular da seleção, e aí acredito que no segundo tempo ele teste o grande número possível desses jogadores que estão ou voltando depois de um tempo para a seleção, ou que estão estreando, como é o caso do Vinícius Júnior. Muito bem, só, queimamos o assunto seleção brasileira rapidinho. Então eu vou passar a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Neste sábado, 11 da manhã, tem Corinthians e Ceará. Nesse horário esquisito, né? Muita gente trabalha no sábado de manhã, pelo menos o Santos e Flamengo da última rodada foi alterado para 5 da tarde. Podiam alterar de vez para o domingo à tarde, né? Que é o jogo que em tese tem cara de final de
de campeonato, né? Título simbólico do primeiro turno. O único problema é que já teve muito santista que tinha comprado voo, né? Tinha feito o seu pacote para bater e voltar no horário das 11 da manhã e vai ter que refazer essa condição. Mas enfim, né? Vamos ver o que acontece. Então, nesse final de semana tem Corinthians e Ceará. Aliás, muitos jogos no sábado, né? Por conta do feriado. Alguém pode dizer também, né? Essa história de trabalhar no sábado, né? Que normalmente poderia acontecer, mas como é feriado, talvez tenhamos mais gente tranquila para poder ir ao jogo. Neste mesmo horário tem Vasco e Bahia em São Januário. O Fortaleza recebe o Fluminense às 5 da tarde, mesmo horário em que o Flamengo recebe o Avaí no Mané Garrincha. Atenção, eu não falei errado, é o Flamengo que vai receber o Avaí. O Avaí é mandante, mas ele vai ser recebido pela torcida do Flamengo. Às 7 da noite, o Internacional, também não sei se com força máxima, vai pegar o São Paulo, né? São Paulo que tem os seus desfalques de seleção. Às 9 da noite, Goiás e Palmeiras. Será que é a estreia do Mano Menezes? Imagino que sim, né? No domingo de manhã, 11 da manhã, Cruzeiro e Grêmio. O Santos pega o Atlético Paranaense às 4 da tarde. É jogo de TV aberta e de TNT. Não é pay-per-view, porque o Atlético Paranaense foi o único clube que não assinou o contrato do pay-per-view. Eu não sei nem se tem Globoesporte.com nesse jogo, não tenho certeza. Mas, enfim, é o jogo que, inclusive, vai passar para Santos, né? Daqui a pouco a gente vai falar da questão do público. No domingo, às 4 também tem Botafogo e Atlético Mineiro, e às 7 da noite tem CSA e Chapecoense. Teve um torcedor que me perguntou aqui no Facebook a respeito... Deixa eu já passar rapidamente as mensagens aqui, as primeiras que chegaram, para que depois, no próximo bloco, a gente possa se ater mais fortemente à questão técnica do jogo. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês, saudações santistas. O Rafael Ribeiro, nessa primeira experiência das cativas, acham que terá um bom público ali, pelo menos 60% da ocupação ao invés dos 25% que dá na média? Já vamos falar sobre isso. O Silas Andrade também, cadeiras cativas com 60% de ocupação na primeira experiência, se acontecer será um sucesso. Ia dizer que seria, o Rafael Ribeiro, seria um bom começo. Na live com a gente o nosso companheiro Anderson Firmino, o João Antônio Freire, o Giovanni Mota, bom dia Nação Santista. O Joel diz aqui, Alex, por favor, Tite não, um abraço. Foi o que eu falei, o Joel, jornalisticamente a gente tem que citar aí os jogos da seleção brasileira, que a mim não me empolgam faz tempo. O Giovanni Mota, vocês acham que o Venuto vai jogar no domingo? Eu não sei, apesar dele ter dado uma coletiva hoje, isso não é um indicativo de que ele vá atuar, né? Nem ele, nem o Pará, enfim, isso nunca quer dizer nada. Já teve em outras semanas aí que nós tivemos coletivas, os jogadores participaram e eles não entraram em campo. Mas eu acho que seria uma boa alternativa para manter o esquema com os 3 atacantes. O Rafael Ribeiro, falaram que a expectativa é de 3 mil santistas no Maracanã, poderia até ter mais. Só que com essa mudança matou muitos. Giovanni, o Atlético Paranaense vai com reserva ou não? Não sei, eu ainda não tenho essa informação, né? O João Antônio Freire diz que vai. Eu imagino que vá, mas de qualquer forma... É bem provável, mas como o jogo é domingo, provavelmente só vai ter essa notícia depois do treino de hoje. De amanhã, né? De amanhã no apronto, né? Mas o primeiro jogo é em Curitiba, né? A viagem não é longa. Não é longa, não tem. Mas imagina você perder um jogador fundamental. Então, também tem esse outro lado. Aí você preserva para não machucar, não é por desgaste. É pro cara não arrebentar. Imagina você perder um jogador fundamental. Qualquer clube em sã consciência, à véspera de uma final de campeonato, podia ser qual fosse. Mas o cara pode se machucar no treino. Sim, é evidente, mas a chance dele se machucar jogando é muito maior, né? Eu acredito que venha com time reserva. É muito provável, mas de certeza absoluta mesmo, só depois dos 2 últimos treinos que o Atlético Paranaense tem a fazer. Agora, sobre essa questão do público, da liberação da cativa, tomara que funcione, tomara que dê certo e vire uma... Porque, aliás, eu já falei há muito tempo que isso poderia ter sido providenciado, quem acompanha o programa sabe disso, é só chegar no dono da cadeira, por exemplo, se eu sou dono de uma cadeira e não vou no jogo, você vai vender o ingresso para minha cadeira por R$60. O clube fala assim, 30 é teu. Ou então você vai ter um desconto numa mensalidade, desconto cada vez que usarem a tua cadeira, você vai somando um bônus, ou então a gente vai te dar em espécie lá os R$30. É um negócio tão simples de fazer. Qual é o dono de cadeira que não aceitaria isso? Bom, eu não vou no jogo, mas eu ganho um troco, né? Imagina, se tiver 4 jogos por mês, 120 mango ali, alguma coisa, o cara se vira, né? Então tomara que aconteça. Sabe por quê? Porque independentemente de retrofit, de reforma, não sei o quê,
eu não me conformo com o fato, eu sei que todos os estádios encolheram, que aquele Santos e Flamengo no Morumbi com 150 mil pessoas, no Maracanã, não vai acontecer nunca mais, hoje cabe metade do público no Maracanã. Mas foram estádios que foram reformados, né? A Vila, ela é exatamente da mesma forma desde 1997, 98, quando fecharam aquele anel de arquibancada. Claro, tem camarote, tem a questão de segurança, não sei o que, bebê. Mas como é que pode um estádio que no jogo Santos e Sport, pelo Campeonato Brasileiro de 98, no dia 21 de novembro daquele ano, recebeu 25.229 pagantes? 25.229 pagantes, tem colhido mais de 10 mil lugares. Não, desculpa, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, mas é encolher demais para um estádio que está exatamente da mesma forma, está rigorosamente igual. Hoje a capacidade máxima é 16 mil. Gente do céu, são 10 mil lugares de diferença. É muita coisa. É muita coisa. Mesmo a Vila, quando recebe um clássico, que não tem lá, por exemplo, a torcida visitante, e que quando vai todo mundo na cadeira, você coloca 16 mil e poucas pessoas lá dentro. Sabe, por mais que você tenha tirado 10 centímetros para cá, para lá, para o cara se assentar, né? Porque antigamente a medição provavelmente era de corredores do Quênia. Né? Tiravam essa medida. Se for pegar agora todo mundo gordinho assim que nem eu, não dá. Mas eu repito, eu acho um absurdo o que foram, por questões de segurança, você tirar em 20 anos de um estádio mais de 10 mil lugares de capacidade. Então, assim, já que vai ser feito o retrofit, é possível sim ampliar para um pouco mais de 20 mil lugares. Se a Vila já teve essa capacidade na sua história recente, não é possível que numa reforma você não chegue lá. Ou que pelo menos, dentro de alguns parâmetros de segurança, você não supere esse número de 16, 15 mil com o estádio lotado para 18, 19 mil pessoas. Enfim, se o Vitor quer falar alguma coisa a respeito do tema. Eu concordo contigo. Eu acho, tudo bem que teve um bom momento que aqueles camarotes do gol do antigo placar, eu acho que tirou um pouquinho assim da capacidade, mas não para 10 mil pessoas, né? Porque os camarotes da lateral ali já não ficava público, entendeu? Ali já... Tava um pessoal em pé ali, né? Então, mas ali não dava pra contar como lugar, porque você não pode contar como lugar local em pé de acordo com as regras da FIFA. Então, em 97 essa regra já existia, de que não pode contar como lugar em pé. Tanto que foi quando a geral do Maracanã parou de ser utilizada. E se você for ver, o último público para mais de 100 mil pessoas do Brasil é de 99, que é a final da Copa do Brasil entre Botafogo e Juventude. Então, assim, precisa se rever esse cálculo de capacidade máxima, e ao mesmo tempo essa situação das cativas, acho que foi uma boa jogada do Santos. A gente já cobrava isso há um bom tempo, né? De que precisava ser feito algo, mas eu acho que o Santos trabalhou mal isso daí, pelo menos nesse primeiro jogo. Porém, como decidiu isso durante a semana da partida, eu acho que fica meio complicado de se trabalhar mesmo, concordo. Mas eu quero ver como eu posso dizer, uma publicidade melhor num próximo jogo na Vila Belmiro, de que você pode comprar as cativas desde que o dono dela não vá ao jogo. Muito bem, vamos para o intervalo? 11h33, daqui a pouco a gente volta falando do jogo Santos Atlético Paranaense e mais dos bastidores do Peixe. Até já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Nova FM. Apoio. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. O Centro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos
precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato, quero fazer um convite para você. Domingo agora, às 8h30 da manhã e às 19 horas, nós temos o Culto da Família. Você é o nosso convidado. Venha com toda a sua família. Deus tem uma bênção especial para você. Não percam. Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, em São Vicente. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel. Deus te abençoe. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Você está ouvindo a Nova FM. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça a sua reserva. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h37, de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Deixa eu ver mais mensagens aqui, ó. Calma lá que eu vou chegar lá. Cheguei. O Giovanni Mota, eu quero ser sócio rei, mas eu moro em Minas Gerais, como é que eu faço? Ô Giovanni, entra no site do Santos, tem lá todas as informações. Aliás, eu andei vendo esses dias que o Santos tem um plano para aumentar o seu número de associados que moram longe de Santos e de São Paulo, que não podem frequentar os jogos da forma como as pessoas gostariam. Então você tem que criar uma série de vantagens para que o cara seja sócio, né? Sei lá, então o Santos está trabalhando em cima disso, tem um pacote mínimo aí, eu faço a propaganda sem problema, não quero nada do sócio rei, R$27 você vira sócio do Santos. Mas aí você tem que ter alguma contrapartida, alguma coisa, um mimo, né, como diria o outro, né, para te ajudar nesse sentido. Vamos ver se o clube vai atingir esse objetivo, mas basicamente é isso. Entra lá no site que tem toda a sequência do que você tem que fazer para ser sócio do Santos. Ele diz aqui: a live de vocês é muito boa, obrigado, viu, Giovanni? De vez em quando a gente fica no modo thumbnail, mas vamos que vamos. O Anderson Firmino diz aqui: talvez possa haver mais santistas, porque como o jogo às 5 da tarde, o povo que trabalha sábado de manhã pode ir após o almoço de avião, evidentemente. Seguindo aquela regra, né, Anderson, é preciso que se reserve lá não sei quantos % do estádio, né, para a torcida do Santos. Né? Vamos ver. O Giovanni ainda, Alex, eu fiquei sabendo que o Santos vai vender um mando de jogo contra o São Paulo em novembro. Olha, sinceramente, vender para onde? O Santos e São Paulo. O Santos tem que jogar valendo ponto. Eu ouvi dizer que o Santos pode
levar alguns jogos do segundo turno para São Paulo, e uma possibilidade seria o Morumbi. Não que o Santos vai vender o jogo o mando de jogo, seria o fim da picada, sinceramente. Porque aí se perde o jogo, fica com o dinheiro e faz o quê com os 3 pontos perdidos que podem valer o título, por exemplo? Eu acho que o Santos não faria, até porque, pelo que eu andei lendo também, o Santos foi um dos clubes contrários no começo da temporada a essa patifaria de vender mando de campo, né? Se é contrário, não pode chegar depois e fazer a mesma coisa, né? E o João diz aqui, ó, a Vila encolheu. A Vila não encolheu não, João, ela está exatamente do mesmo jeito. É que, sei lá, né, é tanto... medida de segurança, olha, não sei o quê, Bom, enfim. O Fábio Ferreira, bom dia, Alex. O rapaz da Universidade do Brasil que foi preso é parceiro do Santos na licitação do Pacaembu? Então, ele foi preso, patrocinador aí do Corinthians, do Flamengo e... acho que do Grêmio. E eles são diretores do Fernandópolis, no interior. Um é presidente e o outro é o vice. Essa empresa, pelo que eu li, era parceira, a Universidade do Brasil era parceira do Santos na tentativa de tomar conta do Pacaembu. Só não sei se vai continuar agora, depois disso, né? Até porque o Santos perdeu a concorrência. O Vitor de Andrade está aqui comigo. Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Alex, Vitor e Comunidade Fantástica. Eu queria ver o time titular no Atlético. Não entendo o medo da torcida. Jogaremos em casa, lotação máxima, somos vice-líderes e somos o Santos. Aí ele fala um palavrão aqui. Quem quer ser grande não pode ter esse medo todo. Eu acho que aí não é questão de medo. Eu também acho que o Santos poderia vencer tranquilamente o time titular do Atlético Paranaense. E pode ser até mais problemático, porque às vezes o reserva vem babando, né? Vem descansado, vai jogar na defesa. E o titular já vai estar com a cabeça no meio da semana. O titular poderia tirar o pé, eventualmente. Eu só estou aqui fazendo informando jornalisticamente. Para mim, tanto faz se viesse o Atlético Paranaense. Se fosse o Barcelona que viesse com o time reserva, eu até topava, o Real Madrid e tal. Mas o Atlético Paranaense não acho que faria muita diferença. Até porque o time é muito coletivo, né? Tem um ou outro lá, destaque individual. O Efigênio Filho, as pessoas pedem aqui para eu falar a respeito de alguns nomes, e eu não gosto de citar certos nomes para não dar direito de resposta. Até porque se eu der direito de resposta, vira propaganda para o sujeito. Ele me fala aqui a respeito de um cidadão que é dono de cadeira cativa e que não aceitaria, né? É um conselheiro, blá, blá. Enfim, o Efigênio, eu vou passar essa, tá bom? Se ele não aceita, ele não cede a cadeira dele. Enfim, eu não vou citar nomes porque... Não vai ganhar as vantagens. Não vou fazer propaganda e nem dar direito de resposta. Se ele não vai no jogo e não cede a cadeira, ele não vai ganhar as vantagens que quem cede dá. Ganha. Simples. E ele completa aqui, esse jogo contra o Flamengo não poderia ser alterado, pois fere o estatuto do torcedor com menos de 10 dias. O Efigênio, você acha sinceramente que alguém está preocupado com o estatuto do torcedor? Você acha que alguém no Brasil está preocupado em... E na verdade são 72 horas, né? Que você pode alterar. Então, até o meio da semana do jogo, você pode alterar tranquilamente. O Felipe o Castro dos Santos aqui, o Santos é maior que o Atlético Paranaense. Como eles têm uma arena e o Santos não? Ô Felipe, eles têm uma arena e o Santos não. Não sei, o Santos tem títulos que o Atlético não tem. Foi questão de prioridade. O Atlético lá nos anos 90 deu prioridade. Eles têm um terreno, né? O Santos tem um terreno, até alguém postou aí num dos grupos. Tanto que o Atlético, aliás, o Atlético está pagando ainda o estádio, né? Tem financiamento público, tem uma problemática toda, tem o problema do gramado, né? Que teve que colocar grama sintética porque a grama não pegava lá e tal. Sim. E o terreno lá, apesar de não parecer, ele é grande. Tanto que na primeira reforma, lá nos anos 90, quando já virou arena, a gente não pode esquecer que essa reforma da Copa foi a segunda da Arena da Baixada. Já tinha sido feita, tinha sido nos anos 90. Tinha aquele problema com a escola. Então, e a escola, o terreno era do Atlético, mas estava alugado e não poderia romper o contrato. A escola não aceitou romper o contrato e teve que esperar o fim do contrato. É o mesmo problema que o Santos tem com as casas no entorno. Eu estava vendo num grupo desses aí com a diferença que ali era do Atlético, mas tinha um contrato em vigência. O Santos poderia comprar as casas no entorno da Vila Belmiro? Poderia. Mas como é que o Santos compra as casas no entorno da Vila Belmiro se o dinheiro que o clube arrecada não é suficiente nem para pagar as contas? Que tem aí 30 e poucos mil sócios adimplentes, né? Por que as pessoas não se transformam em sócios do clube e colocam lá os seus R$27, que é dinheiro de 2 cachaças, 2 cervejas, vira sócio do clube? E na questão do Santos ainda tem a via pública, né? Que para ceder tudo
ia ter que ter audiência pública por causa da questão o Santos vive, das vias. O Santos vive um cenário diferente. O Santos é um time de... nenhum time no mundo, se você olhar para o Santos, por exemplo, o Atlético Paranaense é de Curitiba, certo? Ok. Não é assim, o Maringá é de Maringá, mas tem mais torcida em Curitiba. Não é assim. O Santos é um time de uma cidade que não é capital, tem metade da população da região torce para o Santos, numa região que tem 9 cidades, e os extremos são, com o perdão da redundância, extremos, não é fácil para alguém de Peruíbe vir ver um jogo na Vila Belmiro, e que tem mais torcida na capital, que é próxima, do que na própria região. Então é assim, você tem que fazer um meio tempo. Por isso que eu sempre fui defensor do estádio de Cubatão, ou como um estádio em São Bernardo, no meio do caminho entre as duas regiões. Mas aí tem gente que fala assim, não, como é que pode tirar o Santos de Santos? Não, como é que pode levar para São Paulo? Como é que eu de São Paulo tenho que vir? Sempre alguém tem o que reclamar, de qualquer ideia que seja, né? Mas enfim... Um dia o Santos vai ter que resolver isso. São poucos exemplos no mundo de times que estão em cidades médias, vamos dizer assim, e que sua torcida é muito maior fora da sua cidade do que na sua cidade. Que alguém vai falar assim, mas o Corinthians tem mais torcida fora da cidade de São Paulo. Mas São Paulo já é gigante. O Rio de Janeiro já é uma cidade gigante também. O Flamengo com certeza tem mais torcedores fora da cidade do Rio de Janeiro do que na cidade. Mas o Rio já é gigante. Não é o caso de Santos. Santos é uma cidade média. Talvez o Liverpool tenha algo parecido, né? Que é uma foi cidade exatamente a comparação que foi feita. De mesmo, mais ou menos o mesmo tamanho, com uma torcida enorme na Inglaterra. Tanto que quando foram receber os jogadores do Liverpool, depois do título da Champions, a cidade teve muito... aumentou a população dela. Tinha muito mais gente recebendo o Liverpool nas ruas de Liverpool do que a população da cidade. Então, é só para ficar com um exemplo. Então, são exemplos raríssimos no mundo... como o Santos, né, que tem uma torcida muito grande, time de uma cidade média, que tem uma torcida muito maior fora. E aí entra um outro componente. O presidente Pérez começou a levar jogos para o Pacaembu. Eu vi uma matéria do Éder Traschini, acho que foi esses dias, em que ele fala que a diferença, em termos de lucro, dos jogos que o Santos teve no Pacaembu e da Vila Belmiro foi quase nada, né? Ou seja, se cada vez que o Santos jogasse no Pacaembu, tivesse 39 mil pessoas lá, não teria uma viva alma, alguém em sã consciência que diria assim, vamos jogar mais na Vila, né? Porque não dá para jogar no Pacaembu para 9, para 15, num estádio que cabe 40 e numa cidade que tem 1 milhão de torcedores do Santos, se não mais, né? Então, aí fica esse problema, você fica com essa dualidade. O que eu faço? Jogo na Vila, que eu gasto menos, mas aí eu reforço. Não dá pra Vila lotar com 13 mil. Um estádio que já coube 25, assim, 27 mil pessoas, entendeu? Era uma questão normal também de... A partir do momento que o Santos começasse a jogar, e a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre falei isso. Jogar com frequência no Pacaembu, que a não ser que fosse jogo decisivo, jogo importante, começasse a jogar seguidas vezes, uma hora o público ia começar a cair, porque ia deixar de ser novidade. O Santos lá... Mas aí é que tá, Vitor, passado... o time não pode ser novidade. Você citou o Liverpool e qualquer time da Europa, não é novidade, é amor. É paixão, o cara tem que ir no jogo sempre... Mas olha só, então aí você tem que fazer planos pra isso. Só que o Pacaembu não é do Santos pra você poder fazer plano de garantir esse público. E outra, uma hora você vai ter que jogar na Vila. Como é que você... Aí você faz um plano pra 30 e poucas mil pessoas... lotar, e quando você for jogar na Vila, como é que você vai colocar as 30 mil pessoas? Você entendeu? Então fica esse impasse. E aí, infelizmente, sem um plano decente, uma hora começa a cair. Porque qual é a questão do plano? Que está funcionando muito bem no Palmeiras e no Corinthians. Quem vai nos jogos menos importantes tem preferência de compra nos mais importantes. É por isso que os jogos de menor importância não lotam, mas dá seu bom público, dá lá 30 mil pessoas, 28 mil, 32 mil, para quando chegar numa final, num jogo decisivo, no mata-mata, você tem capacidade máxima. Porque essas pessoas que vão nos jogos menos importantes, elas têm preferência na compra dos mais importantes. Agora, não dá para você fazer isso no Pacaembu, porque não é do clube. Vai ter um momento que você vai ter que jogar na Vila. E aí fica esse impasse. E aí vem a questão da novidade. O torcedor não vai Por exemplo, a abertura do Brasileiro do ano passado, Santos e Ceará no Pacaembu, que foi talvez o primeiro jogo ali dessa era, jogar bastante no Pacaembu, que não deu um público satisfatório. O pessoal não vai, não era interessante. Aí
Tu entendeu? Porque também não tem... se eu for nesse jogo, eu vou ter qual vantagem lá na frente? Não tem nenhuma. O Edson Luiz Antônio, bom dia, Alex. Sobre o tema do Santos comprar as casas ao redor da vila, ouvi dizer que elas estão tombadas, por isso nada poderia ser feito ali. Procede essa informação? Um abraço. Eu nunca ouvi isso. Pode até ter uma ou outra, mas até aí... Mas a questão também... Pelo que o engenheiro lá, o arquiteto, o Arthur Catiborian falou, você não precisa nem entrar... derrubar as casas. Se você avançar naquelas ruas enormes que tem na Vila Belmiro, no entorno, que dá para passar 2 caminhões um do lado do outro, né, um ônibus, você não tem necessidade. Se você avançar um pouquinho na rua ali, na calçada, você já consegue jogar para um pouco mais essa capacidade de público. Então é tudo uma questão... Agora, não adianta a gente ficar aqui discutindo se... O presidente já apresentou o anteprojeto. Há uma promessa de que o projeto será apresentado. O Diomedes sumiu. Quem é que vai botar o dinheiro para fazer isso? Né? Uma hora ou outra o Santos vai ter que resolver essa questão. Estou vendo até a matéria do Éder Traschini aqui dizendo que hoje a capacidade da Vila é de 16.295. 3.964 ingressos não são comercializados porque pertencem aos donos das cadeiras, né? Isso é algo que pode ser resolvido com conversa, com um trabalho de marketing direto, de convencimento, para poder, né, chegar nesse patamar. Mas eu continuo dizendo, eu não me conformo como um estádio em 20 anos tenha perdido mais de 10 mil lugares. E isso vai ter que ser resolvido uma hora ou outra, né? Isso tem que ser resolvido, um dia vai ter que ser resolvido. Não é possível que a gente fique a vida inteira, né? Eu vou morrer e os caras vão estar falando do Pacaembu, da Vila, da capacidade do estádio. Talvez o Santos tenha que pegar uma solução como era o Vicente Caldeirão do Atlético de Madrid, ou mudando a Arruda, que tem a rua passando por baixo da arquibancada, né? Pra quem já viu fotos aéreas desses dois estádios, você tem a via passando por baixo da parte final da arquibancada. Talvez seja uma solução. Agora tem que ver como é que é o plano diretor da cidade de Santos, se permite isso. Outro exemplo de uma construção que, assim, apesar de não ser um estádio, para quem acompanha a Fórmula 1, o túnel de Mônaco, ele passa por baixo de uma construção, né? De um prédio. Que, se eu não me engano, é um hotel, mas o Tony até pode esclarecer isso numa próxima entrada no ar. Mas é por baixo de um prédio. O túnel começa por baixo de um prédio e depois passa pelo morro. Então é assim, talvez seja uma solução, mas aí também depende da prefeitura e da Câmara por causa do plano diretor. Pode fazer uma construção dessa? Então depende de tudo disso. Não é fácil. A verdade é essa. Essas questões de avançar a vila para fora do seu terreno natural ali é difícil, não é fácil. Não é no instalar dos dedos. A solução mais simples é esse fino ajuste desse projeto do retrofit, um fino ajuste, para você superar a barreira dos 20 mil lugares. Né? Qualquer coisa acima disso já é suficiente. Acho que chegar a 22, 23 mil pessoas. Conseguir colocar esses 20 e tantos mil sempre no estádio. Aí tem que ver essa situação do dono de cadeira, né? Ver exatamente o que acontece e criar-se um mecanismo para que sempre essas cadeiras, em não sendo utilizadas, alguém possa utilizar durante os jogos. E aí, dependendo de como for ficar a situação, porque também se o tal do projeto que ganhou o Pacaembu for efetivado, vão reduzir para 26 mil lugares o Pacaembu, né? Só vai ser importante no sentido de favorecer o público de São Paulo, porque em termos de público não vai mudar muita coisa, não vai refrescar em nada a vida do Santos. O Santos, se um dia for fazer uma final de qualquer coisa, né? Libertadores não, porque agora é jogo único. Vai ter que jogar no Morumbi ou no Allianz Parque, ou na Arena de Itaquera, em qualquer lugar, né? Enfim. O Felipe Castro mandou aqui ainda pra gente, não tem como o Santos competir com Palmeiras, Flamengo e Corinthians com 2 milhões de renda por jogos, e o Santos com 300 mil. Também acho, mas ainda assim compete, né? Ainda assim compete. É o que eu sempre digo, o Santos ele é diferente porque ele revela jogadores e vende. Por isso que é mais importante do que discutir estádio e arena, discutir a tal do centro de treinamento para formar de forma competente jogadores do Sub-20, que essa semana de novo não venceram. Mas tem um detalhe nessa questão da renda. O Palmeiras não. O Palmeiras fez um acordo que é bom para a construção do estádio, que é bom. O Corinthians tem um problema, ele tem que pagar o estádio. Mas o Flamengo, o que ele recebe de renda também vai quase todo em manutenção, no pagamento do aluguel e manutenção dos custos de se fazer o jogo. Já chegou assim, de ter 2 milhões de renda, mas o lucro foi 100 mil. Que foi 2 milhões de renda e 1 milhão e 900 mil de gastos. Então você
Você tem que botar tudo no papel e ver qual é a vantagem. O Palmeiras não tem isso porque... Mas em compensação, quando tem show... O que acontece? Ele ganha mais ainda quando tem ele show. ganha, mas ele não joga. Então, né? mas assim... não joga na sua casa, né? Financeiramente, o acordo do Palmeiras é o melhor, não tem dúvida. Mas o do Flamengo, ele bota 2 milhões de renda e tem gastos de 1.800.000, 1.900.000, aí sobra 100 mil reais. Então, assim, tem que se avaliar tudo. A verdade é essa. Peraí. O Silas Andrade diz aqui, para resolver o problema do Santos seria o trem de São Paulo ABC interior para a Baixada Santista. Isso também é outra coisa. O Alcino Melo, bom dia a todos. Vitão, saudações rubro-verdes. Um abraço pro Alcino. E para quem não viu, né, o Sérgio, aproveitando, o Sérgio Guedes deu uma entrevista essa semana pro jornal A Tribuna. Esperando o convite para voltar, né? É que depende da eleição, né? É muito provável que se o Emerson resolver ser candidato à reeleição e ganhar, não sei se ele vai ser candidato único, aparentemente, se ele for candidato, vai ter uma chapa de oposição que vai ser liderada pelo ex-presidente Lupércio Conde, então os dois vão bater chapa, pelo que se ouve, mas o Emerson não deu a certeza, o Emerson Coelho, o atual presidente, que vai ser candidato à reeleição. Se o Emerson for e ganhar, eu te dou 99,99% de certeza que o Sérgio Guedes continua, vai pro 3º ano à frente da Portuguesa Santista. E como eu já comentei assim com o pessoal que acompanha, também com amigos, eu acho que é difícil encontrar um nome melhor para uma A2, para uma pessoa que conhece o clube. E outra, se for para não trazer ele, para trazer um aventureiro, é melhor ficar com ele. Por mais que se questione... O Sérgio, tem torcedor do Santos que gostaria de ter o Sérgio no Santos, a Portuguesa assim, não vai querer... Há alguns questionamentos do que ele fez no mata-mata da A2. Mas se você comparar esse erro com os acertos que ele teve desde 2018, a gente não tem que considerar que ao fim na coletiva, ao fim do jogo da eliminação da Inter de Limeira, o Emerson falou uma coisa que é verdade. E não dá pra negar. Desde o primeiro dia que ele assumiu o clube, o Portuguesa Santista nunca correu risco de rebaixamento e, pelo contrário, sempre brigou nas posições de frente dos campeonatos que disputou. Então, é uma verdade. E todo esse tempo foi sob o comando de Sérgio Guedes na equipe. O Sérgio Guedes foi o treinador. Então, você não tem como contestar o trabalho dele. Você pode falar de uma coisa ou outra, é óbvio, né? Nenhum trabalho ele é 100% correto. Mas eu acho que entre erros e acertos, os acertos ganham de longe. O Edson Luiz Antônio, sobre o Pacaembu, a localização é ótima, porém o acesso é péssimo, infraestrutura horrível, fora os problemas dos sócios para acessar o estádio. Não fui ainda na vila após a reforma, mas vejo... Sai daí, emoji. Mas vejo que sua infraestrutura está muito melhor que a do Pacaembu. Que mais aqui? O Joel Antônio diz aqui, no jogo da Chape se equivaleram as torcidas em Santa Catarina. Hoje eu acredito que temos torcida do Santos em muitos lugares. Sim, a torcida do Santos tem comparecido bastante, né? Fora da vila. Né? O Santos tem uma boa torcida ali no Oeste Paranaense, né? Tanto que às vezes o Paraná Clube, quando enfrenta o Santos, às vezes, quando tá na primeira divisão, às vezes manda jogo em Londrina, em Cascavel, né, para aqueles lados. E essa região do Paraná não é muito longe de Chapecó. Então, provavelmente esse pessoal do Oeste Paranaense deve ter ido ao jogo. O Fábio Ferreira, se o Marco Ruben fizer gol contra o Santos, é a lei do ex sendo aplicada, bate na madeira, é do ex que não foi, né? Poderia ter sido, graças ao Cuca, não foi, né? E veio o Felipe Cardoso que deu no que deu. Saudade do que a gente nunca viveu, né? Exatamente. Só 2 temas para a gente encerrar. É óbvio que o São Paulo não revela o time com antecedência, né? Nunca revela. E também, como eu disse, o fato do Pará ter dado coletiva, do Venuto ter falado, isso aí não quer dizer rigorosamente nada, né? Ele pode jogar com 3 zagueiros e jogar com 3 atacantes. Eu gostaria muito que o Venuto jogasse. Gostaria muito que ele fosse titular, para a gente ver esse rapaz em campo, né? Ver o que ele pode acrescentar. Mas pode ter alguma outra alternativa aí, de qualquer maneira. Acho que seria uma boa... O Marinho deve voltar, né? Que cumpriu suspensão e tem esse jogador aí, né? Seria uma ótima, né? Pelo menos teria um outro atrativo para o torcedor também acompanhar, né, Vitor? É verdade. Por mais que você tenha perdido alguns jogadores por causa das seleções, né? No caso do Santos, essa palavra tem que ser no plural. Você tem algumas opções interessantes, né? E algumas, como é o caso do Venuto, que nem foi utilizada ainda. Então... talvez seja a hora. Agora tem que ver se ele vai aproveitar a chance, se caso tiver,
ou não, mas eu acredito até que ele saia com o Marinho de titular, né? Porque o Marinho, quando entrou bem. Aliás, diga-se de passagem, no jogo contra o Fortaleza, né, que houve várias reclamações aí por causa do segundo tempo. Se teve um jogador que no segundo tempo não caiu de produção e tava brigando, foi o Marinho. Marcando. E, aliás, ele foi o que mais reclamou quando tomou o terceiro gol. Sim. Ele tava... reclamou com a arbitragem, porque não marcou a falta, reclamou com os próprios companheiros por ter tomado o terceiro gol. Então, pra mim, ele foi um dos melhores em campo naquela partida e tá ganhando espaço porque tá merecendo. E só para encerrar... Só uma coisinha, eu acho que o Santos vai com 3 zagueiros, até como o Felipe Jonathan provavelmente vai ser o jogador pela esquerda do ala, e ele tá indo muito bem na frente, inclusive fazendo alguns gols, até para aproveitar essa qualidade dele, provavelmente é quase certeza que deve jogar com 3 zagueiros. E um último tema aqui, o Diário do Peixe posta a manchete: PM vai fazer bloqueios em 8 pontos no entorno da Vila no domingo. Em reunião realizada no 6º Batalhão da PM nesta quinta-feira com representantes dos moradores, Prefeitura de Santos, Federação Paulista, Santos Futebol Clube, Guarda Civil e CET, foram determinadas uma série de mudanças nos procedimentos no entorno da Vila Belmiro nos jogos do Peixe no Campeonato Brasileiro. A partir de 7h30, 8 pontos de acesso ao estádio serão bloqueados. E meia hora depois, um guincho iniciará a retirada dos veículos que se encontrarem ao redor do estádio, que passará a ser área controlada. O acesso só será permitido aos veículos cadastrados. Até aí tudo bem. Ambulantes também não poderão atuar dentro da área cercada. Também é proibido o comércio de alimentos em garagens alugadas por moradores. Fiscais do Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura estarão presentes das 7h30 às 7h para orientar a população que loca espaços de suas residências e intimar o comerciante irregular a encerrar atividades nestas casas. O Santos está orientando os torcedores com relação a estacionamentos conveniados em dias de jogos, na Portuguesa Santista, no Portuários, na Santa Casa de Santos. O clube também avalia uma estratégia para evitar o acúmulo de táxis e veículos acionados por aplicativos durante a saída dos jogadores do estádio. Tem aqui a lista, né? Eu só espero que de alguma forma isso não atrapalhe quando a torcida faz aquele corredor, né, para receber o ônibus dos jogadores, que é uma festa muito bonita. Espero que realmente isso não aconteça. Hoje a gente tem uma série de medidas de segurança, por exemplo, você não pode entrar com garrafa de água no estádio, pode ser uma velhinha de 90 anos, que ela é encarado como se fosse uma arma. A velhinha vai pegar a garrafa de guarda-chuva, por exemplo. Eu não posso ir no estádio, o estádio não é coberto, né? Eu posso pegar uma pneumonia, mas eu tenho que comprar uma capa, porque eu não posso ter guarda-chuva no estádio. Tem umas coisas que é engraçado, não é regra essa questão do guarda-chuva. Tem jogo que depende do comandante da polícia, que tá no comando da Depende de quem está na portaria, né? Tem jogo que pode, tem jogo que não pode. Aí você fica na dúvida, leva ou não leva? Já teve jogo que não deixou. Já vi jogo que não deixou a mulher entrar com a bolsa dela. Não é que revistou e viu uma garrafa, alguma coisa, e não deixou entrar com a bolsa. Pois é. Precisa-se criar um padrão. Ó. Pode isso, pode isso, pode isso. Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Pronto, acabou. Porque você fica aí, dependendo de quem está no comando, decidir o que pode entrar e o que não pode. Muito bem, senhores. Vamos fechar essa edição do Esporte em Destaque, 12h02. A barriga da Kelly Ribeiro já está roncando, né? Fome, né, Kelly? Essa hora? Também estou com fome. 12h02, vamos fechar essa edição do programa. Vamos acompanhar aí, ver se sai alguma novidade nos treinos do Santos nas próximas horas, ver que time que o São Paulo vai escalar para pegar o Furacão. E o Santos precisa ganhar o jogo, porque para chegar em condição de igualdade com o Flamengo na última rodada, para tentar vencer e ser campeão do turno. Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, um grande abraço, até a próxima. Destaque final aí do Curioso do Futebol. Meu destaque final é que até o momento não se sabe quem vai dirigir o Santos feminino na última rodada da segunda fase do Paulista contra o São José, o jogo aqui que vai ser aqui em Santos. Então fica a expectativa de se vai ter algum interino, se já vai ter um treinador, uma treinadora nova para substituir a Emily, que pediu demissão após a eliminação contra a Ferroviária. Lembrando que o Santos já está classificado para a semifinal do Paulista antecipadamente. Um grande abraço a todos, curiosofutebol.com.br. Muito bem. Eu agora, nas minhas férias da TV, vou assistir alguns jogos do Sub-20. Eu já vi que tem um Santos e Flamengo, um Santos e Grêmio, vai dar para eu assistir aí. Vou lá pertinho acompanhar a meninada agora, que eu estou com a tarde livre, né?
vou dar uma olhada nessas partidas. Tomara que pinte algum jogo das Sereias também para poder acompanhar. 12:04, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, que teve na mesa de som os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, os trabalhos na mesa de som e /tecnológicos aqui da nave da Nova FM, tá certo? Lembrando aos senhores que daqui a pouquinho, acabando esta edição do Esporte em Destaque, o Paulo Rogério acelera por aqui com o Auto Aventura e a nossa programação jornalística retorna na segunda-feira com a Sheila Almeida às 8 da manhã por aqui, o Manhã de Notícias, e o Esporte em Destaque voltando a partir das 11 da manhã da próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. Apartamentos com 1 e 2 suítes, junto à praia, prontos para morar. Green Park Residence, lavabo, terraço mobiliável, garagem privativa e lazer completo na cobertura. Garagem para stand-up e bicicletas exclusivas para os moradores. Green Park Residence, Newton Prado 21, próximo ao Parque Mário Santini e Orquidário. Empreendimento com a marca do Grupo Estrutura. 43 anos construindo qualidade. Acesse nosso site www.estruturaconstrutora.com.br. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A Honda apertou a tecla F5 na moto que introduziu o conceito de controle total. A CBR 1000RR Fireblade e a Fireblade SP receberam atualizações para a linha 2019. Os modelos contam com seletor de torque e modos de condução que alteram as entregas de potência e tração. Os modos de pilotagem pré-definidos são Track, Wind e Street, que oferecem diferentes combinações de potência. O motor tetracilíndrico que equipa as motos foi alvo de uma completa reformulação já em 2018, um trabalho que resultou em aumento de potência, torque e dimensões mais compactas. Tem potência de 191 cavalos a 13.000 giros. A 1000RR Fireblade tem preço de R$ 71.390. Já a CBR 1000RR Fireblade SP custa R$ 81.590. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Nova FM. Apoio. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho.